deu um novo e excelente entendimento na ciência. Ele revolucionou a realidade presente. Então, através de Einstein, daquela famosa energia igual, eu não sei aquela fórmula, é facinho, mas você se procurar, ela está aqui no meio, aqui, com toda certeza. Tudo que se refere a Albert Einstein está nessa matriz. Presidente John Kennedy, nós estamos falando de um passado recente. Presidente Kennedy morrer Dallas. O código diz que ele ia morrer em Dallas. Quem que assassinou o presidente Kennedy? Lee Oswald. Será que o código diz isto? Diz. Nome do assassino que assassinará: Oswald. E ainda acrescenta um dado: atirador. Aliás, o dado completo, irmãos, a informação completa é: ele atirará na cabeça, ele matará o presidente. Lee Oswald, foi ele mesmo. Agora, quem matou o assassino do presidente? A frase, ele matará o assassino, Oswald, foi Ruby, Jack Ruby. Jack Ruby, quando Lee Oswald estava sendo tirado pelo FBI da prisão para ser levado para interrogatório em outro lugar, Jack Ruby chegou perto e atirou a queima-roupa. Depois prenderam Jack Ruby no cinema alguns minutos depois, que ele fugiu daquele tumulto, e prenderam, e alguns anos depois, ou alguns meses depois, ele morreu de câncer. Ele já estava com câncer adiantado. Mas quem assassinou o assassino do presidente foi Ruby. Tudo isso no código da Bíblia, 3.200 anos antes de acontecer. Robert Fitzgerald Kennedy, que foi o segundo irmão do presidente. F.R. Kennedy, segundo dirigente, será morto. Na época, ele era o procurador-geral da República e logo em seguida saiu candidato. Quando ele estava em campanha, o assassino chamado Shiran o assassinou. Está preso até hoje esse assassino, e aqui estão os dados de Robert Kennedy. Atentado terrorista em Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1995. Foi o pior atentado antes do 11 de setembro. Ceifou 169 vidas. Ali funcionava uma creche, mais de 30 crianças morreram nesse atentado. Esse edifício, edifício Murrah. Ali está então os quadros. Oklahoma, morte terrível, assustadora, haverá terror. Tudo junto. Aí vem os detalhes. Murrah edifício, que era um edifício do governo federal. Ali funcionava órgãos do governo federal, né? E ali estão então as informações. Mortos despedaçados, desolados, massacrados, morte. Todos os detalhes noticiados pela cadeia de televisão CNN estão aqui. Seu nome é Timothy McVeigh. No dia 19, na 9h da manhã, ele emboscou, ele atacou, terror. As probabilidades aqui são de que isso seja obra do acaso é quase praticamente nula, e são altas de encontrar tudo isso detalhado aqui. Aqui a mesma informação, tudo tirado do livro de Gênesis. Oklahoma, terror, edifício Murrah, feito por Grant Jeffrey. Desolados, massacrados, mortos. Seu nome é Timothy McVeigh. Ele já foi condenado e já foi executado. No dia 19, à 9h da manhã, tudo dentro do Gênesis. Queda do comunismo. Então, tem aqui também no código da Bíblia a previsão da queda do comunismo. Queda do comunismo russo, na China a seguir. Ainda não caiu na China, mas está balançando. E eu já disse para os irmãos ontem que Deus disse que iria derrubar a cortina de ferro para a penetração do Evangelho e também a cortina de bambu. Disse isso a David Wilkerson em 1973. E está no código há muito tempo atrás. Extinção dos dinossauros. Pastor, mas tem isso aí no código? Tem. Diz assim... Dinossauros, asteroides, está ali embaixo, dinossauros, eles foram atingidos por um asteroide, cruza, né? Dragão, então é chamado de dragão, e também ele atingiu Raab, que é uma forma de expressar esse dragão.
Segunda Guerra Mundial, dados sobre a Segunda Guerra Mundial. Roosevelt, presidente, ele deu ordem de atacar no dia da grande derrota. Ou seja, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, foi no dia 7 de dezembro de 1941, enquanto eles faziam conversações de paz, os japoneses lá em Washington, foi dada a ordem de atacar Okamoto, o almirante Okamoto, que liderava os exércitos japoneses, deu a ordem de atacar, e naquele dia foi destruído praticamente toda aquela frota naval. O filme mostra bem isso, né, Pearl Harbor. E neste dia foi que o presidente Roosevelt deu a ordem de atacar, e o resultado foi isso aqui: bombas atômicas, Hiroshima. Interessante, irmãos, que Hiroshima está no Código da Bíblia com salto de 1945. Foi o ano em que Hiroshima foi destruída também. Então, guerra mundial, quando aparece guerra mundial, ele atacará para destruir, aniquilar. E nós encontramos, então, Hiroshima sendo holocausto atômico. Holocausto atômico no ano de 5.705, que corresponde a 1945, e aqui do lado esquerdo você vê a palavra Japão de duas formas escrita ali. É o único país até hoje que sofreu um holocausto atômico, foi o Japão, Hiroshima e Nagasaki em 1945. Isso tudo no Código da Bíblia antes de acontecer. Morte da princesa Diana. Isso aqui é mais recente. Graham Jeffrey pesquisou, Droslin também pesquisou, mas eu usei a pesquisa de Graham Jeffrey. Princesa de Gales. Aí vem as palavras codificadas e os intervalos. Tudo no livro de Êxodo. Diana ou Diana, princesa de Gales. Spencer é o seu nome de solteira. Fayette era o nome do seu namorado, sei lá, amante, né? Chamam de namorado hoje, mas para mim é amante. Estava com ela junto. Né? Morte em Paris, na França, no túnel do Rio, que corta o Rio Sena, no mês de agosto, que é o mês de Ave, né? E o ano de 1997, que é 5.757. Todos os dados. Aliás, eu tenho uma outra, não está aqui no quadro, uma outra pesquisa em que diz, tem uma frase dela assim: fotógrafos, vocês derramaram o meu sangue. Por quê? Porque aqueles paparazzi, aqueles fotógrafos saíram atrás do carro em disparada, né? E então o motorista perdeu o controle, chocou-se numa coluna, aquela Mercedes, e tem uma frase: fotógrafo, vocês derramaram o meu sangue. George Bush, 2000, George Bush Al Gore. Veja o que a presidência de um país faz. Está vendo como ele está bem conservado aqui? Vocês viram quando ele saiu, está tudo branco, tudo enrugado. Quer ser presidente, irmão? Nós vamos rir um pouco também, né? O código diz, presidente Gore. Olha só, presidente Gore, está aqui na vertical. E em seguida, lá em cima, da esquerda para a direita, Al Gore. E aí vem a frase, depois de Al Gore vem a frase: um juiz decidirá agora, o mal será feito contra ele. Ele ganhou a eleição, mas não levou. Ele ganhou a eleição. Por isso que o código chama ele de presidente. Presidente Gore. Na verdade, quem foi eleito foi ele. Mas, por causa daquele sistema esquisito que eles têm lá, que demora um século quase para aparecer o resultado, um século é expressão, né? Força de expressão. Demora um tempão, deu um problema lá na Flórida, ainda daqueles de picotar cartões ainda, que estão lá na idade do início da computação, e aí foram contar à mão aquilo, e o problema foi levado para a Suprema Corte, e tinha que resolver, porque no dia seguinte ele tinha que tomar posse, um dos dois.